Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Aprovado de 2026. Hoje eu estou aqui com a Júlia Michelini. Ela é de Alfenas e foi aprovada na Unifal em Ciência da Computação. Seja bem-vinda, Júlia. E aí, vamos começar. Eh, eu queria entender quando que você escolheu, o que que você precisou, pesquisar para escolher o Profederal como sua âncora, até o vestibular. Então, eu fiz o Enem, no segundo ano, no terceiro ano, só que eu nunca pesquisei muito sobre a Unifal, na verdade eu sabia que tinha uns cursos que eu tinha interesse aqui, mas eu acabei não jogando pra cá minha nota, não sei por quê, mas acabei não jogando, e eu queria dar uma alavancada na minha nota, eu queria ir bem, eu queria realmente saber estudar, porque saber estudar, assim, me focar mesmo, nunca fui muito de, assim, não é me esforçar, como é que explica? Não sei explicar bem, tipo assim, pensar no Enem como, assim, não sei explicar. Identificar uma prova, né, conhecer ela. Conhecer uma prova, é isso. Aí eu pesquisei e tinha gente que eu conhecia que já tinha feito cursinho aqui, e o melhor horário que eu achei foi o noturno, porque eu trabalhava à tarde, e aí eu decidi ingressar, fazer cursinho. Então o seu cursinho foi, dividido com seu trabalho, você trabalhava. Foi até o meio do ano, assim, que eu trabalhei no Unify, eu era jovem aprendiz. Mas aí eu saí no meio do ano, aí eu fiquei só por estudar mesmo, e tirar carteira. E como que foi essa rotina sua, de estudos com cursinho, como que você lidou com toda a situação? No começo do ano foi bem confuso, porque eu não sabia conciliar, autoescola, cursinho e trabalho ao mesmo tempo, então às vezes eu estava vendo coisa no trabalho do cursinho, eu estava tinha dia que eu chegava muito cansado no cursinho também, mas ficava até o final da aula, via todas as aulas, e aí depois que eu saí do trabalho deu para focar mais, mas para conciliar mesmo o estudo e trabalho foi durante os finais de semana que eu tinha mais tempo, né, pra estudar, ou até de manhã, que é quando eu trabalhava só à tarde. E a perseverança com todo esse desgaste, é um cansaço muito grande, né, porque são muitas atividades, torna um pouco mais difícil, mas você acha que compensou? Nossa, muito. Eu assim, depois no meio do ano mesmo que eu consegui focar mais nos estudos, porque, querendo ou não, trabalhar não é que atrasa, mas a gente não arruma muito tempo pra poder estudar. Mas compensou muito, porque eu achava, assim, que eu não ia conseguir, eu ficava muito com medo mesmo, até quando eu decidi fazer ciência da computação, eu dei uma olhada, eu vi que as notas, assim, eram altíssimas e eu fui ficando preocupada, mas tudo com foco, confiança, eu acho que isso me ajudou muito no final. A ciência da computação, ela se tornou, uma concorrência de relação candidato-vaga tão forte quanto a medicina, né. Quando que você conseguiu, assim, ter certeza de que: "Ah, eu quero ciência da computação"? Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser engenharia, algum tipo de engenharia, algum curso tecnológico, porque eu nunca me vi fazendo, assim, alguma área da saúde, licenciatura, alguma coisa assim. Eu sempre tive muito interesse em tecnologia, engenharia, por causa da minha família mesmo, meu tio é engenheiro, ele sempre me incentivou muito, meu pai também, né. Aí primeiro eu achei que eu queria engenharia com toda a certeza que eu queria fazer engenharia, mas não tinha aqui, e eu estava com medo de sair daqui também, mas depois eu vi que eu não ia me encontrar em engenharia mecânica, elétrica, eu achei que, sei lá, não fosse pra mim. E aí eu fui pesquisando mais sobre computação, eu fui me encontrando, mas é uma coisa que eu sabia que eu tinha vontade de fazer no fundo, mas eu ficava um pouco receosa, porque a maioria das pessoas que faz, são homens, né. E aí eu fiquei com um pouco de medo de não me encontrar nessa área também e, sei lá, porque tem poucas mulheres que Quando eu fiz ciência da computação, tinha 3 mulheres na minha sala. Esse ano a gente teve a Melissa que entrou em ciência da computação e ela falou que ela ficou bem assustada, porque realmente ela é quase, se não for só ela, é quase só ela na sala. Mas é uma profissão que, você está trilhando um caminho, assim,
altamente promissor e, por incrível que pareça, as mulheres são muito bem valorizadas na ciência da computação, justamente porque o comportamento de maturidade ele chega mais cedo para as mulheres do que para os homens, né. Então, eu creio que você vai se dar super bem ali. Você já teve contato algum com programação, alguma coisa assim? Eu estava assim, ano passado, quando eu descobri que eu queria mesmo computação, eu dei uma estudada sobre programação. Nunca fui muito a fundo, porque eu decidi deixar isso pra faculdade quando eu passasse. Mas eu dei uma estudada, assim, um pouco por cima, para eu já ir me preparando um pouco para as aulas, matemática também, que tem bastante, e eu não sabia a Unifal mudou o peso, né, era tudo 1, mas o que eu foquei mais foi matemática e redação. Esse ano o termo de adesão da Unifal, ele pegou no pé, porque ele alterou todos os pesos, né, ele transformou tudo em um. Aí eu assim: "Nossa, eu fiquei tanto matemática pra nada". E como que você foi em matemática no Enem? Cara, foi a maior nota que eu tive dos anos que eu fiz, né, não foi, assim, incrível, maravilhosa, mas foi. Mas te colocou na faculdade? Não, o meu foi pelo vestibular. Ah, o seu foi pelo vestibular, é verdade. Mas, é assim, pelo Enem eu fiquei bem feliz que em matemática eu consegui superar os 11 que eu tinha feito. E o que que você achou, comparando o Enem e o vestibular, o que que você achou, do vestibular? Achou ele mais fácil? Como que foi? Bem diferente, tá louca, do que da Sebrasp eu tinha olhado antes algumas questões da Sebrasp, e eu achei bem diferente do que eu estava acostumada daqui no cursinho, né. E mas eu não achei tão difícil, assim, a prova não, só o tema da redação que eu achei diferente também, foi um pouco confuso o tema da redação, verdade. Foi um mercado que muita gente falou mesmo. Eh, você falando da banca da Sebrasp, a sua rotina de estudo, você ia em listas de exercício? Como que você fazia? É, eu assim, quando eu vi o vestibular da Unifal, eu vi que a banca é Sebrasp, eu pesquisei bastante questão de matemática da Sebrasp pra ficar de olho. Mas quando eu cheguei no dia do vestibular, eles cobravam de um jeito um pouco diferente do que eu tinha visto de alguns concursos da Sebrasp. Mas assim, me ajudou bastante a fazer a lista de exercício da Sebrasp mesmo pra. É que a Sebrasp ela propõe provas diferentes, por exemplo, da UNB de Brasília, ela é um estilo altamente conteudista, estilo Afuvest até. Só que a gente entrando, por exemplo, no mundo da Unifal, eles já direcionaram para o modelo interdisciplinar. Aí ela fica um Enem mais robusto, um Enem um pouco mais difícil, mais complexo. Então quando a gente fez eu montei o material da Sebrasp na nossa revisão, a gente já tinha essa orientação de: "Ó, se for fazer material com ONB, não vai condizer com o que provavelmente a Unifal vai trazer". E aí, assim, tem que ter um jogo de quebra-cabeça ali, para montar esse material. Realmente, muita gente que buscou a banca da Sebrasp, achou que não, nossa, não teve muito a ver não, porque vamos supor, é umas Claro provas assim. que vocês sabem que não faço, peguei fazer nível. Não, o legal, tem um episódio que aconteceu em relação ao simulado, que muita gente foi reclamar, porque a prova de por a parte de português do nosso simulado não era não, não é isso que vai cair, por aí vai e tudo mais. Quando passou o vestibular, todo mundo voltou e falou assim: "Nossa, caiu exatamente aquilo, caiu exatamente aquilo". Então, pra gente é muito legal essa situação. Mas conta pra mim, quando saiu o resultado do vestibular, que você viu que você foi aprovado, como que foi? Quem que estava com você? Então, eu assim, quando eu vi a classificação geral, eu estava bem confiante, na verdade, porque quando eu vi minha posição, eu estava em 27 da primeira vez que saiu. Aí eu não sei o que aconteceu, que saiu a classificação geral, eu estava em 20º. Eu fiquei bem feliz, assim. Mas eu sabia que eram 9 vagas para concorrência, estava indo pra concorrência, eu fiquei pensando: "Nossa, deve ser cota próxima chamada, né". Aí mas eu mesmo assim eu fiquei bem confiante, eu fiquei bem feliz com o meu resultado. Mas quando saiu a segunda chamada, eu estava com a minha avó e meu pai. E aí a Lari me falou primeiro que eu tinha passado e eu não tinha visto, né, a chamada. Eu fiquei esperando o dia inteiro, eles demoraram pra avançar. E aí quando eu vi ali, fui descendo, descendo, achei meu nome, eu comecei a chorar, fiquei muito feliz, falei: "Meu Deus, não vou me preocupar com esses números". Aí eu falei com meu pai, ele chorou, me abraçou, a minha avó também. Foi muito bom. Aí eu liguei pra minha mãe, ela chorou do trabalho.
Que legal, muito bom isso, né. E você sabe que você vai ter um colega do Profederal, O Gabri o Gabriel, estudar com você. ele fez o vestibular da minha FAU do meu lado. Ele sentou do meu lado pra fazer a prova. Que bacana, isso é muito legal. Vocês vão aprender junto, sofrer junto, vai mas tem o curso é muito, muito, muito legal. Vai ser muito bom. Eu queria que você, agora, como uma aluna que trabalhou ao mesmo tempo que estudou, e veio da rede pública, fez o ano seguinte à formação do terceiro ano de cursinho ali, né, eh, pudesse dar uma incentivada, dar uma palavra de apoio às pessoas que querem buscar, principalmente outras carreiras, que é o caso, de você ter passado em ciência da computação, dá uma palavra de apoio para quem está chegando agora. Então, mas eu não sei nem o que falar, eu tô com um pouco de vergonha. Hã, eu me comparava bastante ano passado, até mesmo antes de entrar no cursinho. Até mesmo por não ter ido fazer faculdade em outro lugar, eu achava que eu fiquei pra trás, porque eu tinha terminado o ensino médio e eu pensava assim: "Nossa, eu já deveria estar na faculdade. Eu já deveria estar fazendo alguma coisa, eu vou ficar parada aqui, eu não vou fazer nada, eu vou só trabalhar". Mas não é assim, eu acho que você não deve desistir, você não tá pra trás, isso não é uma competição, e igual, né, a Lari falou, é uma fila, vai chegar a sua vez, e não se compara. Eu acho que o mais importante pra mim foi aprender a não me comparar com as outras pessoas que queriam o mesmo curso que eu, porque a gente tá junto, né, se a gente vai sofrer do mesmo jeito pra passar, e acho que o que mais me ajudou foi não me comparar e não achar que eu estava atrasada, porque como eu terminei o ensino médio, eu achei que eu estava atrasada, sabe, que se eu não passasse esse ano, eu ia ter que ficar fazendo mais um ano e ficar esperando mais um resultado, mas você não tá atrasado, sabe, é a sua vida, você vai conseguir. E eu acho que isso me ajuda bastante, pensar que eu não estava atrasada, que eu estava no meu momento, que eu estava no meu tempo, e não ficar me comparando com outras pessoas. Muito legal mesmo. Júlia, eu queria agradecer, a sua presença aqui para a gente montar esse papo de aprovado, desejar a você muito sucesso, espero que você nos visite, venha trazer incentivo para o pessoal que está aqui no cursinho buscando, a sua aprovação, e desejar todo o sucesso do mundo para você, nessa jornada. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um papo de aprovado 2026. Obrigado, gente.